Então, pessoal, hoje no nosso conteúdo sobre cinética química, nós vamos apresentar um experimento. Mas antes da gente entrar no experimento propriamente dito, vamos rever alguns conceitos sobre o que é a cinética química e quais as suas aplicações. O que é a cinética química? É um ramo da ciência que estuda a velocidade das reações. A partir dela, podemos determinar e controlar o tempo de desenvolvimento das reações, possibilitando tornar a reação mais lenta ou mais rápida, dependendo do objetivo a ser alcançado. Ela é muito importante no meio industrial e também no nosso dia a dia, pois conhecendo os fatores de velocidade da reação, a gente vai poder saber em quanto tempo o reagente vai ser consumido ou um produto vai ser formado. A cinética engloba estudos experimentais das reações, porém também desenvolve teorias que buscam explicar os resultados obtidos. Aqui cabe um parênteses que vale ressaltar que é uma parte da química essencialmente empírica, ou seja, ela é baseada na experiência e na observação. Ela pode ser alterada por uma série de fatores. Aqui a gente vai destacar 4. Começamos pela temperatura. À medida que vai aumentando, tá, a temperatura, aumenta também a velocidade da reação. Aí a energia cinética nela envolvida, tá? Um exemplo, assim, muito claro que a gente pode ter no nosso dia a dia é o cozimento dos alimentos. Quando a gente quer que um alimento cozinhe mais rápido, fique pronto com menor intervalo de tempo, a gente vai lá e aumenta o fogo, ou seja, aumenta a temperatura. Podemos também associar aumento da temperatura, mas nós não vamos detalhar no momento, o aumento da pressão. Aí entra o cozimento, o uso da panela de pressão na cozinha. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula que a gente vai detalhar mais tarde. O segundo fator, que daqui a pouco nós vamos ver ali em loco, é a concentração. Quanto maior a concentração, maior será a velocidade, ou seja, com o aumento da concentração dos reagentes, há um aumento também no número de choques efetivos entre as partículas, o que resulta no aumento da velocidade da reação. Podemos inferir nesse aspecto que concentração e velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Nosso terceiro fator de interferência é a superfície de contato. Com o aumento da superfície de contato, aumenta também a velocidade. Ou seja, vamos usar lá o exemplo do comprimido efervescente. Quando a gente tritura o comprimido, ele vai reagir, ele vai soltar bolhas mais rápido, ele vai se consumir em menor tempo. Por que isso? Porque a superfície que reage com a água é maior. Tá? Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. E o nosso quarto fator, tá, que é o principal visto aqui no nosso experimento, são os catalisadores. Tá? O que são os catalisadores? São substâncias químicas capazes de acelerar a velocidade das reações. Porém, ela não é consumida no processo, podendo se regenerar ao final do mesmo. Cada catalisador é específico de uma situação, tá? O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Inclusive, podemos ter efeitos reversos, o que numa situação ele colabora, ele funciona como catalisador, na outra funciona como inibidor. Vamos assim como exemplo, né, a professora de vocês aqui em sala de aula pode, de repente, é um catalisador. Aqui no vídeo a gente funciona como inibidor, tá? Assim, é zero de desenvoltura, mas vamos lá, tá? Então, é um exemplo mais prático aqui para quebrar, passando quebra de gelo, é das tintas, tá? As tintas automotivas, a gente usa muito catalisador. E também em casa, para serviços domésticos, tem aquela cola epox, o Araldite, vamos fazer um merchandise aqui. Elas têm um tubinho que é a resina e o outro catalisador. Misturando os dois, o tempo de secagem vai ser mais rápido. Então, aquele tubinho adicionado na resina, ela não vai interferir nas propriedades químicas do material. Simplesmente ele vai acelerar o processo de secagem. Vamos ao que interessa, então, no dia de hoje. Sobre o experimento.
O experimento que a gente vai assistir em breve, tá? Eu executei no laboratório, tá? Ele tem o nome de a pasta de dente de elefante, que nos permite observar, né, o efeito da concentração e dos catalisadores numa mesma a reação química. No experimento, eu usei 2 provetas de 50 ml, água oxigenada de 30 volumes, água oxigenada de 10, 20 ml de cada, 20 ml de detergente dividido em 10 para cada proveta, corante alimentício, tá? Qualquer cor, e 4 ml de iodeto de potássio, sendo que 2 ml para cada tubo. O iodeto de potássio também a gente pode usar, pode ser encontrado como Lugol, tá? E vou dar um spoiler aqui, tá? Prestem bastante atenção, porque a proposta não é vocês apenas observarem. Vou desafiá-los a repetir esse experimento em casa com materiais que vocês têm à disposição, tá? Se não tiver em casa, é de fácil acesso, ok? Beleza? Vamos lá, então. Como é que a gente vai proceder com o nosso ensaio? No tubo 1, nós vamos colocar 20 ml de água oxigenada, 10 volumes. Já deixei prontinho aqui para agilizar o processo. E no tubo 2, a água de 30 volumes. Adicionaremos a água oxigenada 10 ml de detergente em cada uma das provetas. Dez volumes. Volumes. Aqui de primeiro a gente já pode observar que no tubo 2 há uma formação maior de bolhas do que no tubo 1. Por que isso? Isso é simples de responder. É devido à concentração, como já foi explicado no início. No tubo 1 nós temos água oxigenada de 10 volumes e no tubo 2 de 30 volumes. A decomposição da água oxigenada, ela desloca o equilíbrio para a direita, onde há o escape do gás. Porém, com o tempo, né, o oxigênio na água ele vai diminuindo. Vamos adicionar agora algumas gotinhas de corante alimentício. Tá? Misturar. Agora eu pergunto, e se a gente adicionar o iodeto de potássio, o que vai acontecer? Eu vou adicionar 2 ml de iodeto de potássio em cada um dos tubos. Vamos ver? O que aconteceu aqui? Na proveta 1, houve surgimento de bolhas, aumentou o volume, igualmente no tubo 2. Porém, no tubo 2 a gente viu que a reação foi muito mais intensa e muito mais instantânea. E por que ocorreu isso? Devido à concentração, que no tubo 2 é muito maior que no tubo 1. O iodeto de potássio é considerado um catalisador. Por que catalisador? Porque ele não é consumido durante a reação. Ele simplesmente acelera o processo de decomposição da água oxigenada através do seu íon iodeto. E como a taxa de decomposição ela é mais intensa, o gás oxigênio é liberado mais rápido e por conter o detergente na mistura, ocorre a formação de inúmeras bolhas, expandindo o volume dessa mistura. Esse experimento a gente consegue encontrar na internet como a pasta de dente de elefante. Então, pessoal, o vídeo foi bem curtinho, o experimento ele é fácil de executar. E também ele é fácil de entender. Se vocês fizerem a lição de casa direitinho, não vamos ter maior dificuldade em compreender o que aconteceu ali. Mas vamos conversar um pouquinho. O que podemos observar? O que é uma reação de decomposição? Ali, né, no início do vídeo, a gente fala que é
a reação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que a água com com um oxigênio a mais na sua composição. Então, ela se decompõe muito mais rápido, tá? Aquelas bolhas, né, que a gente vê saindo ali, é o gás oxigênio escapando, é o escape do gás oxigênio. Então, o equilíbrio necessariamente vai se deslocar para a direita, porque é uma decomposição de um único produto que vai se decompor em dois ou mais, um único reagente, perdão, se decompondo em dois ou mais produtos. No caso ali, ele vai estar formando a água e o gás oxigênio sendo eliminado na atmosfera. A gente usou ali o detergente, né, para evidenciar a formação de bolhas. A concentração ali, ela foi fundamental. A gente viu que no tubo 1, a reação ocorreu nos dois tubos, nas duas provetas. Porém, no tubo 1, ela demorou um pouquinho mais para ocorrer. No tubo 2, que era oxigenada de 30 volumes, ela efervesceu, né? Ela ultrapassou, ela explodiu ali bem mais rápido do que no tubo 1. Em ambas as situações, ela iria ocorrer também, só que num tempo muito maior, se a gente não tivesse adicionado o iodeto de potássio. O iodeto de potássio, nesse caso ali, ele funcionou como um catalisador, tá? O seu iodeto, ele acelerou o processo da mistura. O catalisador, é importante a gente frisar que ele acelera o tempo da reação, tá? Só que ele não interfere na formação do produto, tá? O rendimento, se ele vai produzir mais ou menos produto, vai ser o mesmo, independente de ser num tempo maior ou menor, tá? Em decorrência do catalisador. O catalisador, ele vai acelerar o processo que a gente consiga perceber de uma maneira mais rápida a questão da velocidade da reação. Voltando lá na concentração da mistura, a água oxigenada, por que quando a gente vai comprar água oxigenada tem 10 e 30 volumes? Aquele volume ali é a quantidade de oxigênio liberado por litro da solução. Quer dizer que quanto maior o volume da água oxigenada, maior será a concentração, tá, de oxigênio que vai ser liberado por litro numa solução. Então, mais rápido vai ocorrer a reação, independente de ter catalisador ou não, tá? O detergente ali, ele foi usado para formar a espuma. A espuma, tá? Ela é um tipo de colóide onde um gás, neste caso o oxigênio, ele fica disperso. Ele fica disperso em um líquido, separado por uma fina película de líquido. Então, ali, ao adicionar o detergente, ele vai evidenciar essas bolhas, no caso, o gás oxigênio, né, que está sendo dissolvido, né, ele está sendo consumido ali na mistura, e aumentar também a quantidade de espuma para que seja mais perceptível ao olho nu. Eu não sei no tempo hoje como é que é, mas antigamente, quando a gente se machucava, os ferimentos eram limpos com água oxigenada, geralmente 10 volumes, né, porque a 10 volumes ela tem a função bactericida. A hora que tu coloca a água oxigenada no ferimento, ela solta, ela ferve, sai bolhas ali. E o que que é isso? Dentro do nosso sangue, o nosso sangue ele produz uma enzima, e a enzima, ela vai servir como catalisador, acelerando o processo da decomposição da água oxigenada. Basicamente o mesmo que a gente viu ali no experimento de laboratório, só que no nosso corpo. Então, na bioquímica também é muito importante o estudo da cinética química. E por que pasta de elefante? Porque a hora que a gente faz aquela reação, sai no tubo ali, aquela coisa colorida, ela parece uma pasta de dente. Mesmo que fosse branco, tá? Ele teria toda a reação. Só que tu não iria conseguir enxergar tão fácil as bolhas como com o uso do corante. E ao ela eclodir ali de dentro da proveta, ela fica parecendo um tubo de pasta de dente. Mas quem usaria uma pasta de dente tão gigante? Um elefante, no caso, né? Então, esse trocadilho foi para despertar nossa atenção e transformar, assim, o ensino de uma forma um pouquinho mais lúdica, que a gente consiga entender a cinética química na prática. A química, por si só, ela parece uma ciência muito abstrata. Mas falando assim em fisicoquímica, a gente consegue relacionar diretamente quase que tudo ao nosso dia a dia. E esse experimento foi apenas uma forma, assim, mais uma dentre tantas formas a gente apresentar para vocês.
Já tinha antecipado antes, né, que eu tinha um desafio para fazer para vocês. Então, que desafio é esse? Utilizando os conhecimentos que vocês adquiriram nas últimas aulas, inclusive nesse vídeo sobre cinética química, eu sugiro que vocês, eu proponho, né, que vocês refaçam em casa esse experimento da pasta de dente de elefante. Vocês vão seguir esse roteirinho, tá, que eu vou deixar disponível, assim como todo o material, né. Vocês vão usar 100 ml de água oxigenada, 10 volumes, que é mais fácil de ser encontrada em farmácias, mas se vocês quiserem usar 20 ou a 30, se vocês conseguirem achar também pode, ok? Não esqueçam de usar luvas, tá? Porque ela pode causar alergia na pele. Uma colher de fermento químico, é o fermento para bolo, não é o biológico para pão. 3 colheres de sopa de água morna. Uma colherzinha de chá de detergente. 3 gotinhas de corante. Um funil e uma garrafa PET. Eu sugiro aqui de 250 ml, porque quanto menor o tamanho da garrafa, mais assim vai ser explosiva a reação, tá? É que dependendo da concentração da solução que for feita, às vezes ela vai demorar um pouquinho mais e não vai fazer aquele efeito que a gente viu ali do transbordo, né? Então, vocês vão adicionar as 3 colheres de fermento na água morna, vão deixar descansar. Aí na garrafinha vocês colocam o detergente, corante, água oxigenada, mistura levemente e com a ajuda do funil vocês colocam ali a misturinha do fermento e a água. E esperem, anotem o tempo, né, peguem um celular, um cronômetro e anotem o tempo que vai levar essa reação. Depois vocês repitam esse mesmo passo a passo, só que no lugar dos 100 ml da água oxigenada, vocês vão usar 50 ml de água e 50 ml de água oxigenada, tá? E vocês também vocês vão observar e vão anotar os resultados. Com base nisso, eu quero que vocês elaborem um relatório contendo introdução, desenvolvimento, resultados, conclusão, não esquecendo de comparar os resultados com o que vocês observaram na aula de hoje, que foi feito em laboratório, com produtos, né, de laboratório. Se a gente não tivesse vivendo um tempo de pandemia, certamente nós estaríamos no laboratório do colégio, fazendo todos juntos a experiência com os produtos de laboratório. Então, vamos levar a química para casa também. Façam em casa e compare os resultados. Todo esse material que eu apresentei para vocês, eu usei como referência os livros de química do ensino médio e alguns artigos. Eu estou disponibilizando eles também junto nesse material, que vai ficar no ambiente virtual, tá? Para vocês consultar na hora que vocês precisarem. Havendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelos canais de comunicação. E esse material hoje mesmo eu vou estar disponibilizando no ambiente virtual. Semana que vem a gente já começa conteúdo novo, porém eu vou dar 15 dias para vocês fazerem o experimento, relatório, façam bem fundamentado, discutam bastante, e mesmo que não dê certo, tá? Pode ser que não dê certo. A gente não tem garantia que vai dar certo. Se não der certo, procure explicar por que não deu. E daqui a 15 dias a gente volta a conversar sobre esse tema, ok? Por hoje é só. Tenha um bom dia e até semana que vem.